E aí, pessoal, vamos revisar, vamos fazer a revisão da prova. A revisão para a prova, no caso, consiste basicamente na resolução correta das questões do TD. Como eu já falei para vocês, quem resolver esse TD, esse trabalho de matemática, vai se dar bem na prova, né? Porque as questões estão muito parecidas, né? Obviamente só mudei os dados, né? No caso aqui, na questão número 1, se aqui tem 8, né? 0 graus, baixar 8. Lá na prova eu botei baixar 5, baixar 10, baixar 15. Ou seja, a lógica é exatamente a mesma. Se compreender as questões agora, vai compreender lá na hora da prova. Vamos lá. Primeira questão. Se uma medida de temperatura de 0 graus baixar 8 graus, qual será a nova medida de temperatura? E aí, pessoal? Tá 0 graus. Se baixa 8, vai ficar 8, vai ficar 5, vai ficar quanto? Se eu baixei 8, então, obviamente, vai ficar uma temperatura fria, né? Bem fria, gelada. Se vai ficar muito frio, é porque está abaixo de 0. Se está abaixo de 0, então a temperatura vai ficar negativa. Então, como é que eu vou fazer a continha? É 0 menos 8. 0 menos 8 é igual a menos 8. Né? Do mesmo modo, eu fico falando para vocês dentro da sala de aula. Né? Não tenho nenhum centavo no bolso. Vou na bodega, vou no botequim e compro uma coisa que custa R$8. E aí? Vai ficar quanto? Eu vou ficar devendo, né? Não vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 8. Se eu fico devendo, então a conta é negativa, o saldo é negativo. Ou seja, fico devendo menos, né? Fico devendo R$8, que é igual a menos 8. Vamos lá para a segunda questão. Então, a resposta da primeira, menos 8, né? 0 menos 8 é igual a menos 8. Menos 8 graus no caso da questão. 2. Represente o conjunto Z dos números inteiros, né? Aqui eu já expliquei várias vezes para vocês que, diferente dos números naturais, os números inteiros eles são compostos pelos números negativos, né? Então, é como se fosse o conjunto dos números naturais adicionado à parte negativa. Então, eu coloco assim, né? Simplesmente, Z é igual, aí coloco as chaves, né? Z é igual, chaves, 3 pontinhos. Aí, 3 pontinhos para quê? Para demonstrar que tem continuação, para demonstrar que é infinito, né? No caso dos conjuntos. Aí, vamos lá. Z é igual, abre chaves, né? 3 pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 3 pontinhos também para dizer que vai até o infinito, né? Na parte positiva e fecha as chaves, né? Vamos lá. A resposta da 2 já foi dada. Vamos para a terceira questão. Considerando o conjunto dos números inteiros, escreva o sucessor, pessoal, né? No caso, o que é sucessor? O sucessor de 6. O que é sucessor? Sucessor é que vem depois, né? Que vem posteriormente. Quem é o sucessor do 6 nesse caso? Então, desse modo, o sucessor do 6 é quem vem depois do 6. Quem é que vem depois do 6? É o 7, né? Considerando os números inteiros. É o 7, depois do 6 é o 7. Se fosse antecessor do 6, era o 5. Agora, no item B, muito cuidado. A maioria erra. Para você não se perder, eu indico você colocar aqui na reta numérica, né? Considerando os números inteiros. O antecessor do menos 7. Quem é o antecessor do menos 7? O antecessor do menos 7, pessoal, ao contrário do que a maioria pensa, é o menos 8 e não menos 6, porque o menos 6 na realidade é o sucessor. O menos 6 na reta numérica dos números inteiros vem depois do menos 7, né? E para você compreender isso é simplesmente você desenhar aí, você fazer a reta numérica dos números inteiros, né? Por exemplo, porque é assim, ó, qual é a sequência? É assim, a gente começa lá, menos 5, né? Isso considerando a parte negativa. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro é o menos 5, aí depois do menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o mais infinito. Então, compreenderam, né? Quem vem à direita
é que é o sucessor. Quem vem à esquerda, quem está à esquerda, mais à esquerda da reta numérica, é o antecessor. Então, dessa forma, por essa lógica, a gente pode perceber que o menos 8, ele vem primeiro que o menos 7, né? Fica assim, ó, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o mais infinito aí, né? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá para a questão de número 4. Escreva o valor absoluto, módulo de cada número. Então, pessoal, estão lembrados o que é o valor absoluto? Essas duas barrinhas aqui é justamente para indicar que é valor absoluto o módulo do número. O macete que eu dei para vocês é entenda o módulo de um número como o número sem o sinal. É sem o sinal mesmo, sem o sinal de menos e sem o sinal de mais, né? E posteriormente eu explico a lógica disso para vocês. Então, desse módulo, quem é o módulo de menos 8? Pelo que eu falei, módulo de menos 8 no item A só pode ser o próprio 8, né? E no item B, quem é o módulo de mais 50? O módulo de mais 50, pelo que eu acabei de explicar, só pode ser o 50. Então, pessoal, mas por que o módulo vai ser o número sem nenhum sinal? Porque na realidade, levando em consideração a reta numérica, o módulo, né, o módulo de um número é a distância, né? A distância em unidades que este número está até o ponto inicial, no caso o zero, né? Por exemplo, o menos 8 está 8 unidades distante do número zero, né? Do ponto inicial na reta numérica é o número zero. E o mais 8 também, né? O mais 8 ele está distante 8 unidades do nosso marco inicial, que no caso é o número zero. Da mesma forma, o 50, o mais 50, né? Só um instante para o avião passar, pessoal, porque senão não vai dar para a gente escutar, né? Então, né, do mesmo modo, o número 50, no caso o mais 50, ele está distante 50 unidades do nosso marco inicial, né, na reta numérica, que é o zero, né? São 50 unidades até chegar ao zero. Do mesmo modo, se fosse menos 50, não mudaria nada nesse sentido. Ele estaria, o menos 50 também estaria, ou estaria não, ele está distante 50 unidades, né, do marco inicial, que é o zero. Por isso que eu falo que o módulo é simplesmente, né, isso para decorar, né, não que a explicação seja essa. O módulo é simplesmente o número sem o sinal, né? Dá para decorar, memorizar dessa forma aí, porque aí fica fácil para a cabeça de vocês. Posteriormente vocês refletem isso, refletem na razão do porquê, né? Como eu já expliquei, aí vocês vão compreender bem. Vamos lá para a questão de número 5, calcule. Então aqui, pessoal, número 5, questão de número 5, é operações envolvendo módulos, né? E aí, como é que eu vou fazer? Ponho o sinalzinho de igual, né? Depois da expressão numérica envolvendo os módulos, é igual. Aí, quem é o módulo de menos 6? O módulo de menos 6 é 6, né? Então ponho 6 mais, que é o módulo de menos 4? 4. Então aqui vai dar simplesmente o módulo de menos 6 mais o módulo de menos 4 é igual a 6 mais 4. E quanto é 6 mais 4? 6 mais 4 é igual a 10. Resposta do item A, 10. No B, mesma lógica. Quem é o... boto o igual, né? Quem é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é o 3. Mais. Quem é o módulo de mais 4? 4, então põe o 4, né? Mais 4, mais... Quem é o módulo de menos 8? O módulo de menos 8 é 8. Então, vou colocar o sinalzinho de igual depois da expressão, né, numérica. Então, fica 3 mais 4 mais 8. Quanto é 3 mais 4? 7. Quanto é 7 mais 8? 15. Então, resposta do item B, da questão de número 5, 15. Vamos lá agora para a questão de número 6. Calcule as expressões numéricas as expressões de soma, subtração, multiplicação e divisão.
nós temos que tomar muito cuidado aqui na questão do jogo dos sinais, né? Na regra dos sinais. Então, primeiro passo para resolver uma expressão numérica é eliminar os parênteses, né? Vamos lá, no item A. Põe o sinalzinho de igual, o mais 5, eu posso simplesmente colocar, né, retirar os parênteses e deixar ele como 5, né? 5 porque na prática aqui, né, diferente do módulo, o mais 5 é a mesma coisa de 5, só o 5, que ele é positivo do mesmo jeito, né? Fica 5. Agora, pessoal, tem que tomar cuidado, né? Eu não posso efetuar essa conta diretamente, eu tenho que pegar o sinalzinho de mais aí e multiplicar esse sinalzinho de mais pelo menos que está dentro do parêntese, né? No item A. O menos que está dentro do parêntese antes do número 5. E como já bem disse, na multiplicação, mais vezes menos, ou seja, na multiplicação e na divisão, sinais diferentes é igual a sinal, ou multiplicação de sinais diferentes é igual a menos, né? Ou seja, multiplicação de sinais diferentes, sinal positivo vezes sinal negativo dá menos, ou seja, dá negativo. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 5 menos 5. E quanto é 5 menos 5? 5 menos 5 é 0. Resposta dá 0. Na B, vamos tomar cuidado. Vamos eliminar esse parênteses aqui do menos 10, né? Eliminando os parênteses, pessoal, tem que tomar cuidado porque aqui não é positivo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que repetir o menos 10, né? Fica só o menos 10 sem o parênteses. Então, fica menos 10 menos 8 é igual a menos 10. E aí, pessoal, antes de eliminar o parênteses aqui do menos 8, eu tenho que multiplicar esses dois sinais, né? O sinal que está antes do parênteses e o sinal que está dentro do parênteses, né? Na multiplicação de sinais iguais dá o quê? Positivo ou negativo? Multiplicação de sinais iguais, pessoal, dá positivo. Então, menos vezes menos é igual a mais, ou seja, dá positivo. Então, desse modo, fica menos 10 mais 8. E aí, como é que fica, pessoal? Quanto é que fica menos 10 mais 8? Lembrem do que eu já falei várias vezes para vocês. Eu estou devendo R$10, pago 8, e aí? Vou ficar devendo ainda? Vou ficar devendo sim. Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo R$2 ainda, né, pessoal? Então, se eu fico devendo, aí vocês têm que se atentar a um detalhe. Se eu estou devendo, é valor negativo, então fica menos 2 e não simplesmente o 2, né? Eu tenho que colocar o sinal para expressar que é saldo negativo, né? Então não esqueçam da questão do sinal, né? Menos 10 mais 8 é igual a menos 2. Do mesmo modo, eu posso simplesmente pensar da seguinte maneira: menos 10 mais 8, quem é o número maior? É o 10 ou é o 8, né? O número maior é o 10, então eu conservo o sinal do número maior, no caso o 10, né? Quem é o sinal do 10 é o menos, e aí eu coloco o menos na frente e efetuo a operação de subtração. Quanto é 10 menos 8? 10 menos 8 é 2, só que já tem um sinalzinho aí na frente, no caso o sinal que a gente conservou do número 10, né? Ou seja, também daria menos 2 da mesma forma. Aí vocês pegam aí o macete aí que melhor for para a cabeça de vocês. Vamos para o item C. Menos 11 vezes menos 8. E aí, pessoal? Primeiro passo, fazer aqui a operação dos sinais. E aí, na multiplicação, sinais iguais dá o quê? Positivo ou negativo? Multiplicação de sinais iguais dá positivo, né? Então, menos vezes menos é igual ao quê? Mais. E aí a gente vai e efetua simplesmente a conta, a multiplicação de 8 vezes 11. 8 vezes 11 é muito simples, é igual a 8 vezes 1, 8, e 8 vezes 1, 8, ou seja, dá igual a 88, né? 88 positivo, por quê? Porque aqui é uma conta de multiplicação que tem dois sinais iguais, poderia ser menos vezes menos dá mais, e também se fosse mais vezes mais daria mais, né? Então, resultado do item C dá 88 positivo. Item D, menos 20 dividido por menos 4.
Menos 20 dividido por menos 4. E aí, pessoal, na divisão, sinais iguais, né? No caso aqui, menos e menos, dá o que? Dá positivo ou dá negativo? Como eu já bem disse, na multiplicação e na divisão, sinais iguais sempre vai dar positivo. E aí a gente só continua a conta, né? E faz a divisão de 20 dividido por 4. Quanto é de 20 dividido por 4? 20 dividido por 4 é igual a 5. Mas vai ser 5 positivo ou negativo? 5 positivo, devido à questão do jogo dos sinais, né? Vamos lá. Questão de número 7. Determine o valor de menos 3 elevado ao cubo, ou seja, menos 3 elevado a 3. Como já falei para vocês na sala de aula, o númerozinho de cima, que é o expoente, é o número de vezes que a gente vai repetir a base, o número maior, né? O número de baixo. Repetir como? Repetir multiplicando. Então, desse modo, menos 3 elevado a 3 é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aí, a questão do jogo dos sinais tem que tomar muito cuidado. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, né? E mais 9 vezes menos 3. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27, né? Uma observação que eu já fiz com vocês na sala de aula. Sempre que o expoente for ímpar, né? No caso 3 é ímpar, e a base for negativa, vai dar um número necessariamente, um resultado necessariamente negativo, né? Então, sempre que o expoente for ímpar e a base for negativa, vai dar resultado negativo. Se fosse par, né? Por exemplo, se ao invés de 3 tivesse 2, ia dar simplesmente menos 3 vezes menos 3, que é igual ao quê? Igual a mais 9, né? Então, vocês podem decorar aí também essa dica aí para facilitar os cálculos de vocês. Então, o resultado do item A é menos 27. Na B tem uma observação aqui a fazer. A gente acabou de fazer essa continha aí. Como é que fica? Menos 3 elevado a 3. Acabamos de fazer. Quanto é que dá? Menos 3 elevado a 3 dá igual a menos 27. Então não vou precisar pegar e fazer essa conta de novo, né? Coloca aí, bota o sinalzinho de igual e coloca o menos 27 embaixo aqui do menos 3 elevado a 3. Conserva aí o sinal de mais. Agora, pessoal, a gente tem que tomar cuidado nas expressões numéricas. Tanto a potenciação, que foi essa operação que a gente acabou de fazer, quanto a multiplicação e a divisão tem preferência, tem prioridade. Primeiro a gente resolve a potenciação, né? Depois a multiplicação ou divisão, né? Só por último é que a gente vai fazer as operações de soma e subtração. Então, vamos lá, item B. Menos 3 elevado a 3, né? Dá igual a menos 27. Bota aí o menos 27 embaixo aí do menos 3 elevado a 3. Conserva o sinalzinho de mais. Mas agora a gente tem que fazer essa operação de multiplicação. Menos 5 vezes mais 4 dá quanto, pessoal? Menos 5 vezes mais 4 dá igual a menos 20, né? Por quê? Porque aqui na multiplicação, sinais diferentes dá negativo. Então fica assim, menos 27, né? Menos 27 mais menos 20 é igual. Aí agora a gente tem que fazer o jogo dos sinais, né? Menos 27 mais menos 20 mais vezes menos, né? Dá igual ao quê? Dá menos, né? Dá menos, pessoal, dá negativo, né? Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. Então, desse modo, no item B vai ficar assim, menos 27 menos 20. E aí, se eu estou devendo 27, né? Ou seja, menos 27, e depois compro outra coisa e passar a dever mais 20 reais, eu vou ficar com a dívida de quanto ao todo? Eu vou ficar com a dívida de 47 reais, né, pessoal? E como já falei para vocês, dívida, né? Tô devendo, o valor é negativo. Então, a conta, o resultado da conta vai dar menos 47. Então, o resultado aí do item B, menos 47. Vamos lá para a questão de número 8. Dê um exemplo de circunferência e em seguida desenhe identificando o seu centro, o raio e o diâmetro, né? Vamos lá, pessoal.
Aqui, no caso dessa questão, o autor, ele quis simplesmente que vocês percebessem a diferença entre circunferência e círculo, né? A circunferência, como eu já bem disse para vocês, é simplesmente o conjunto de todos os pontos que estão em volta do círculo, né? Ou seja, vamos fazer uma analogia para vocês compreenderem e não ficar tão abstrato. A gente pode entender o aro de uma bicicleta como uma circunferência, né? E aí, professor, e o raio? O raio o que é que vai ser? O raio, pessoal, né? Como já bem disse também, o raio da bicicleta tem esse nome, não é à toa, né? É simplesmente devido ao conceito matemático de raio. Então, o raio é o segmento de reta, né? Que liga o central, no caso da circunferência, o centro, a um ponto da circunferência. No caso da bicicleta, né? Do pneu da bicicleta, o raio vai ser o segmento de reta, aquele palitinho, né? Aquele ferrinho que liga o eixo central, né? O eixo central até o aro, né? Então, a gente já tem aí a ideia de circunferência, fazendo analogia, a circunferência seria o aro da bicicleta, o raio, aquele ferrinho que liga o eixo central, né? Ou seja, aquele segmento de reta que liga o eixo central, que no caso da circunferência é o centro, até um ponto qualquer da circunferência. E o diâmetro, pessoal, o diâmetro é, na realidade, também um segmento de reta, só que o comprimento dele equivale a 2 vezes o raio. Só que não é só isso. A gente tem que entender o diâmetro como um segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência, né? Passando necessariamente no meio do centro da circunferência, né? Então, tem que ser um segmento de reta que ligue um ponto a outro da circunferência, porém tem que passar bem pelo meio do centro da circunferência. Então, acho que a gente já abordou os 3 conceitos que a questão pede, né? O centro, o raio e o diâmetro, né? Vamos lá para a questão de número 9. Identifique os ângulos a seguir. E aí, pessoal, esse ângulo aqui, né? Esse primeiro ângulo aqui de 180 graus, como é que eu posso chamar ele? Aqui, esse ângulo de 180 graus é chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso, né? Nessa segunda opção aqui, nessa segunda figura aqui, esse ângulo aqui que parece aqui o canto da parede, né? O canto da parede, aquele cantinho da lousa, né? Que forma a quinazinha da lousa, equivale a 90 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo reto. No caso aqui da figura aqui de número 3, ou a terceira figura aqui, esse ângulo, né, que é menor, né, menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, ele, como a gente pode ver na figura, ele fica pontiagudo, né? Então ele é um ângulo agudo, né? Simplesmente a gente chama esse ângulo menor que 90 graus de ângulo agudo. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto e o ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Já nessa última figura aqui, esse ângulo, notem que ele é maior que 90 graus. Se é maior que 90 graus, a gente chama de obtuso. Então, como é que a gente vai chamar esse ângulo aqui? Maior que 90 graus, nesse caso aqui 128 graus, ângulo obtuso, né? Pronto, já dei a resposta das 3 figuras, né? Dos 4 itens da questão de número 9. Vamos aí para a questão de número 10, última questão. Observe a figura a seguir e faça o que se pede. E aí, pessoal, observando a figura, a primeira coisa que a gente vai se atentar, né? Quantos lados tem essa figura? É simples, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, são 5 lados. Aí, item A da questão número 10. Como se chama o polígono representado na figura acima, né? Eu já até compartilhei as páginas que tem, né, pessoal? A classificação das figuras planas, né? E se vocês tiverem dado uma olhada aí, vocês vão ver que os polígonos que tem 5 lados são chamados de pentágonos, né? Se tivesse 6 lados, ia ser um hexágono, né? Se tivesse 7 lados, ia ser um heptágono, né? Então,
o nome ele é referente ao número de lados, né? 5 lados, pentágono. 6 lados, heptágono não. 6 lados é hexágono. E 7 lados, heptágono, né? Se fosse 8 lados, octógono, né? Aí, como o ringue do UFC, né? O octógono, ou seja, 8 lados. E aí, como se chama o polígono, representado na figura acima? Nesse caso aqui, se tem só 5 lados, é um pentágono. E aí, B, aqui a gente tem que tomar cuidado, viu, pessoal? É uma questão fácil, mas infelizmente a maioria de vocês não consegue compreender. Calcule o número de diagonais do polígono que você acabou de identificar. Quem é o polígono? O polígono é essa figura que a gente acabou de identificar, pessoal. Então, ele dá aqui a sugestão. Use a fórmula n vezes n menos 3 sobre 2. E quem é n, pessoal? N é o número de lados do polígono. E aí, nesse caso aqui, tem quantos lados, pessoal? Tem 5 lados. Então, a gente pode dizer que n é igual a 5. E aí, o que é que eu vou fazer? No lugar de n, eu coloco simplesmente o número 5. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu coloco, né, a formulazinha e coloco aí no lugar de n, ó. N vezes n menos 3 sobre 2 é igual a 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. E aí, como é que fica? 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Fica 5. E aí, quanto é 5 menos 3? 2. 5 vezes 2 dividido por 2. Quanto é que dá 5 vezes 2 dividido por 2? 5 vezes 2 é 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, logo a resposta é 5. Né, do item B aí, ou seja, dentro de um polígono nós podemos encontrar 5 diagonais, né? De acordo com a fórmula. Do mesmo modo, serviria para o hexágono, o heptágono e o octógono, né? Eu simplesmente utilizaria essa formulazinha aqui e encontrar o número de diagonais, né? Que tem na figura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Por hoje é só. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. Tente resolver sozinho as questões, que é para vocês ficarem preparados para a prova. Valeu, até mais.